A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos, que certamente estão conosco aqui, nos acompanhando através deste vídeo. É um prazer para nós, mais uma vez podemos meditar na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Quero aproveitar também essa ocasião para dizer que a nossa igreja está fechada por motivo do surto do coronavírus em Berlim. E que todas as informações a esse respeito os irmãos podem encontrar no nosso site, cujo link está na descrição deste vídeo. Hoje nós queremos falar de um tema, irmãos, que aparentemente é um tema polêmico. Polêmico devido a muitas interpretações que já foram feitas em cima desse texto, algumas até tendenciosas, né? E dentre elas, algumas até falam contra dízimo, falam contra o fato de se congregar, de se reunir em um templo, e outras vão ainda mais sério, mais profundo e mais ousada, e chegam a ponto de afirmar que o Velho Testamento caducou. Nós queremos falar sobre a lei de Moisés. E vamos tomar como base o versículo 12 do capítulo 7 do livro de Hebreus, onde está escrito: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Repetindo, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Antes de nós termos uma interpretação ou uma definição já para dar sobre este versículo, nós precisamos entender que tipo de lei o escritor aos Hebreus está se referindo aqui, tendo em base que a lei mosaica, ou seja, a Torá, era composta de 3 partes, irmãos. A primeira parte era a lei moral. Está escrito no livro de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 1 ao 17. A segunda parte é a lei civil, que está no capítulo 21, versículo 1 ao versículo 33 do capítulo 23. E a terceira parte é a lei cerimonial, que nós podemos encontrar do versículo 12 do capítulo 24 até o versículo 18 do capítulo 33 do livro de Êxodo. Essas leis foram dadas a Israel com o seguinte intuito. A lei moral trata do modo santo de viver, isto em relação ao seu próximo, seja os seus parentes, seus amigos, seus companheiros de trabalho, aqueles que estão à tua volta. Ou seja, devemos ter uma vida santa. Israel deveria ser santo, porque o Senhor, seu Deus, é santo. A lei civil trata da parte jurídica e social do povo. As leis são ainda válidas até hoje. Por exemplo, a parte jurídica e social nossa aqui, né, em termos civis, se refere o quê? Aos códigos de leis do país que nós devemos obedecer e respeitar e honrar os nossos governantes, e assim vai. E a terceira lei, que é a lei cerimonial, tratava do ritual da adoração, tratava do sistema de culto, da mediação, dos sacrifícios e da intercessão. Então, haviam 3 leis, moral, civil e cerimonial. E a qual dessas 3 leis o escritor está se referindo aqui nesse versículo 12 do capítulo 7 do livro de Hebreus? Interessante é que todo o capítulo 7, ainda o capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10, trata do mesmo assunto. Se nós observarmos já pelo título de cada um desses capítulos, nós poderemos já ter uma base do que está sendo tratado dentro
deste assunto, ou seja, a qual lei está sendo referida, se é a lei moral, se é a lei civil ou a lei cerimonial. Por exemplo, no capítulo 7, pelo menos na versão que eu tenho, não sei se mais alguém tem essa versão, o título diz: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio de Cristo. Então está falando da lei sacerdotal, né? E está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 8, o título diz assim: o antigo pacto, qual pacto? Era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Isso nos faz lembrar quando Jesus ministrou a Santa Ceia. Ele partiu o pão, tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Então, esse pacto que se refere aqui é o pacto de sangue, é o pacto do sacrifício, é a lei cerimonial dos sacrifícios. Isto fica bem mais claro se lermos o título no capítulo 9. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam se repetir, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. E o capítulo 10 trata o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, que foi mais excelente, e nos dá exortações, irmãos, a perseverar na fé. Outra, por exemplo, não abandonar a nossa congregação, como muitas pessoas dizem: mudou o sacerdócio, mudou a lei, então não precisa mais. Todos nós somos sacerdote, como disse Pedro, sacerdote real, não precisamos mais de um pastor, não precisamos mais de ir à igreja. E o capítulo 10 nos dá uma exortação, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Então, somente pelos títulos está bem claro de qual lei o escritor aos Hebreus falava, da lei cerimonial. Então não se pode generalizar que mudou o sacerdócio, mudou a lei e que agora o Velho Testamento caducou, como alguns usam em base aqui ao versículo 13 do capítulo 8, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Aqui diz, perto está de acabar, não diz que já acabou. Mas eles generalizam e querem dizer que o testamento caducou. É muita ousadia a gente ler um texto desse e interpretarmos desta forma. Certa vez, conversando com um diácono, e nós entramos neste assunto, né, da mudança do sacerdócio, da mudança da lei, ele disse que se generalizou, foi generalizado a mudança da lei, e que hoje não estamos mais debaixo da lei, como Paulo fala, estamos debaixo da graça. Perfeitamente, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, somos justificados pela fé, salvos pela fé, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 3, do versículo 19, me parece, vamos ver aqui. Romanos capítulo 3, 19, é um outro texto também que é bem polêmico. Ali Paulo fala a respeito da circuncisão. E a circuncisão está ligada à lei cerimonial e não à lei moral ou à lei civil. Vamos ler. Todos os homens estão debaixo do pecado. Diz aqui, diz a partir do versículo 21, o título diz: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Presta atenção como esse texto é polêmico, mas observa bem o que Paulo fala no versículo 31. Vamos ler. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, porém, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Dá para entender isso? Se manifesta sem a lei, porém, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Medita nisso aí, tá? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Olha o que Paulo diz agora. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só e justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então é claro que aqui Paulo está falando da circuncisão, porque se infiltraram alguns na igreja, dizendo que para que o povo fosse salvo tinha que se circuncidar, guardar os pactos da lei de Moisés. E Paulo fala que a salvação é pela fé. Porém, com o testemunho da lei e dos profetas. De qual lei Paulo está se referindo aqui? Paulo fala, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E qual lei que Paulo está se referindo aqui? Ele estabelece a lei dos sacrifícios? Ou ele estabelece a lei moral e a lei civil? Essas duas leis, gente, ainda vigoram até hoje. Porque se nós observarmos dentro da própria Bíblia, nós vamos ver que grande parte da nossa salvação não depende somente da fé, depende também das nossas obras, da nossa conduta, do nosso corpo. Você lê, por exemplo, textos como Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, onde trata claramente da lei moral, você vai encontrar coisas ali que está realmente ligada à nossa fé, à nossa salvação, que sem elas não herdaremos o reino dos céus. Por exemplo, diz, honra teu pai e a tua mãe. Um crente que não honra pai e mãe, honrará o seu pastor? Honrará o ministério da igreja ou o seu líder de departamento ou professor da escola dominical? Vai obedecer o conselho de um mais experiente do que ele? Não vai. E se ele matar? E se ele roubar? E se ele disser falso testemunho, coisa que tem acontecido muito nos nossos dias? Isso não vai influenciar em nada na salvação dele, porque o Velho Testamento caducou com todas as suas leis. É isso? Gente, isso é muito sério. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Paulo diz assim, não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É muito sério, gente. Isso está completamente, mas completamente ligado à nossa salvação. Olha o que Jesus fala em Mateus 5, 17 a 19. Ele fala aqui, o cumprimento da lei e dos profetas. Diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Vamos ver ainda Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
podemos ainda ver Apocalipse 21, 8 e 22, 15, para encerrar esse tema da lei civil e da lei moral. 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. É por isso, irmãos, que a lei que foi abolida do Velho Testamento foi somente a lei cerimonial e não a lei moral e civil, porque nós dependemos dela ainda para obter a nossa salvação. Amém? E temos também um problema muito sério com a interpretação do livro de Hebreus, principalmente no capítulo 7, onde fala no versículo 12 da mudança da lei e dos sacerdotes, e muitos pregam até contra o dízimo e citam os filhos de Levi como exemplo. Se nós formos ler neste capítulo, nós vamos ver uma comparação que é feita entre Melquisedeque e entre Jesus, né? Entre Abraão e entre Levi. E diz que Abraão, ele veio antes de Levi, veio antes da lei e já dizimava a Melquisedeque. E Melquisedeque era uma figura do Senhor Jesus Cristo. E Abraão entregou seu dízimo a Melquisedeque. Porém, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Jesus tem um ministério mais excelente. Então, se Jesus é mais excelente do que Melquisedeque, Abraão dizimou para Melquisedeque, por que não vamos dizimar para Jesus? O problema de toda essa confusão que se faz em torno do dízimos, aí, essas maledicências, está na forma com que os dízimos são administrados atualmente em muitas igrejas, entendeu? Está também baseado na forma dos altíssimos salários, desculpe falar aqui, salários exuberantes que alguns pastores têm, 40, 50, 60 salários mínimos, isto livre de despesa, entendeu? E isso tudo é o que causam essas murmurações, esses falatórios, essas queixas, porque tudo isso provoca um escândalo financeiro, tá? E faz com que o povo fique assim, com o pé atrás, né? Para ofertar, para dizimar. E um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. Tem um versículo, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Nós vamos ler na versão em alemão, para que o irmão possa entender a interpretação que Lutero deu a este versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Nicht schändlichen Gewinnes willen, sondern vom Herzensgrund. Ou seja, está mandando apacentar o rebanho de Deus como Deus mandou. E a parte que me chama a atenção é não com ganhos vergonhosos, nicht schändliches Gewinnes willen. E é o que tem acontecido muitos ganhos vergonhosos no meio do povo, os quais não vamos tratar aqui, porque o intuito desta mensagem não era nem falar sobre dízimo, é somente a lei, se caducou, se não caducou, se prevalece, se não prevalece, se serve ainda para a nossa salvação ou não serve. Mas veja essa outra tradução aqui, que é da tradução Hoffnung für alle, é uma Bíblia de evangelismo, que diz esperança para todos. Essa tradução aqui também é muito interessante. Vamos ler somente a parte que fala da administração dos bens, onde diz assim, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern. Quer dizer, é para a pessoa não fazer disso um meio de se enriquecer. E é o que tem acontecido hoje, infelizmente, em muitas igrejas, em muitos ministérios grandes. Isso tem
causado muita dor, muito sofrimento para aqueles pastores que são fiéis, para missionários que estão no campo abandonado, sem auxílio, nem espiritual, nem financeiro. Financeiro mesmo é que não chega, nunca chega. Agora com essa desculpa de pandemia, de coronavírus, as entradas caiu, os missionários dão os pulos. Graças a Deus que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo e tem cuidado de nós aqui. Então, resumindo o que eu desejaria ter dito já desde o início, era somente a respeito da lei. Mudando-se o sacerdócio, se faz também necessário a mudança da lei. Mas saiba você que a lei que mudou foi somente a lei sacrificial, a lei cerimonial, a lei das ofertas, da expiação dos pecados, entendeu? É isso que foi mudado. Esse é o Novo Testamento. Você não precisa mais ir ao sacerdote ou o sacerdote uma vez por ano oferecer sacrifício pelos teus pecados. Todo dia, toda hora você pecou, dobre o teu joelho e clame ao Senhor Jesus. Quando ele expirou na cruz, ele disse, Pai, está consumado. Na mesma hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que não rasgou de baixo para cima, foi de cima para baixo? É porque o caminho para Deus ficou aberto para você. Tá? Mas saiba você que você precisa ainda obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus. E quando se refere aos mandamentos, são as leis morais e civis que foram estabelecidas para que os santos andassem nelas. Você não vai ser salvo por praticar a lei. Ninguém será salvo por praticar a lei. Mas aquele que se diz salvo jamais será salvo se não obedecer a essas leis que foram estabelecidas para que nós pudéssemos andar nela e termos uma vida reta e digna diante do nosso Deus. Portanto, saiba que a lei de Deus predomina sobre você, sobre a tua vida e vai determinar a tua salvação. Deus te abençoe, que você possa meditar bem nestas palavras e não dar lugar a essas conversas, podemos até usar um termo vulgar aqui, essas chacotas de que você não precisa congregar porque a lei mudou, você não precisa dizimar porque a lei mudou e o dízimo era só para os levitas. Como está escrito no capítulo 7, os levitas pediam o dízimo. Aliás, tem um versículo muito importante que eu saltei, que eu gostaria que fosse lido aqui. Eu marquei Êxodo 25, de 1 a 9. Eu até saio um pouco fora da ordem dos assuntos aqui, mas eu creio que está na capacidade de compreensão e de entendimento de cada um. Diz assim, Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Muitos afirmam que o dízimo nunca foi dinheiro, era sempre frutos da terra, era farinha, era óleo. Isso é mentira. Olha o que diz aqui. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles, ouro, prata e cobre, pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim, o azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, pedras de engaste para o efode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Ou seja, tudo aquilo era para a construção do tabernáculo, né? E como nós vamos manter a obra de Deus hoje sem o seu dízimo, sem a sua oferta? Como disse, não vamos entrar em detalhes, cada um dará conta de si perante Deus. Muitos até usam 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 2, parece versículo 7, versículo 9, que fala que Deus ama o que dá de coração e que cada um doe segundo a sua
prosperidade, segundo aquilo que propôs, mas se os irmãos leem o contexto, irmãos vão ver que ali naquele capítulo não se trata de dízimos e ofertas para a manutenção da obra, mas sim de oferta para os santos em Jerusalém, como diz o capítulo 16, versículo 1, e o próprio capítulo 9 de 2 aos Coríntios, quanto às ofertas que se fazem para os santos. Então é como se nós estivéssemos aqui em Berlim e fôssemos socorrer, abençoar a igreja lá na África, lá em Moçambique. O pastor está passando sufoco lá, então vamos fazer uma oferta para eles. Ó, cada um vai dar o que puder, tá, irmão? Não faça sacrifício, não vai além do que você pode. Era isso que estava acontecendo ali. Então não tem base bíblica nenhuma para condenar isso, nem Jesus condenou a prática do dízimo. Ele falou que os fariseus dizimavam até as mínimas coisas, né? Davam dízimo do endro, do cominho, tem versão que fala do hortelã e do cominho, e desprezais o principal da lei, que é a misericórdia, o amor e a justiça. E ele ainda fala, deveis fazer estas coisas. Deveis o quê? Dizimar. Até das mínimas coisas, vocês podem, vocês devem, mas não negligenciar as outras, que é o amor, a misericórdia e o juízo. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que nós possamos ainda estar atento a não infringir nenhum dos mandamentos do nosso Deus. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, porque eu sei que o fuso horário está na vida de cada um de vocês. Amém? Graça e paz seja com todos.